O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos, vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo ano litúrgico é o sagrado tríduo pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, com louvor celebrado este ano a 5 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 18 de fevereiro.
a gloriosa ascensão do Senhor, a 17 de maio, a festa de Pentecostes, a 24 de maio, Corpus Christi, a 4 de junho, e o primeiro domingo do Advento, a 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos. A Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo viera, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania vem no grego, que significa manifestação. No mistério do Natal, Jesus Cristo se manifesta como luz que ilumina todos os povos, povos estes que são destinatários da sua salvação. A luz de Cristo agora quer iluminar a todos, quer salvar a todos. Mateus, que é o evangelho que nós acabamos de ouvir, nos aponta esta dimensão universal da salvação em Cristo Jesus. E traz isso de maneira bem concreta através da narrativa dos magos do Oriente. Figuras simbólicas que representavam os povos pagãos que estavam caminhando em busca da verdade. Não eram conduzidos pela lei de Moisés, como foi o caso do povo judeu, mas agora vai ser conduzido pela luz da criação. Eles foram iluminados por uma estrela, e sob esta capacidade de intuir racionalmente o que o sinal lhes dava, eles são conduzidos a Cristo, e com Jesus fazem uma experiência nova que muda o seu caminho, que muda a sua rota. Ouvimos isso no final do Evangelho. Eles retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Bento XVI vai dizer que o movimento das nações em direção a Cristo inaugura-se. O mundo começa a caminhar para Ele. Deus não se deixa encontrar por quem permanece parado, mas é preciso colocar-se a caminho. Então nós vamos tomar hoje este modelo dos magos do Oriente, que se colocam a caminho, intuídos pela força da natureza e também pela sua capacidade racional de fazer um caminho de chegar a Cristo. O Evangelho é um texto mais prolongado, como vocês viram aí no folheto, e nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, a busca dos reis magos pelo Messias, pelo Salvador, pelo rei que havia nascido em Jerusalém. A segunda parte, a viagem guiada pela estrela de Jerusalém até Belém. E a terceira parte, a adoração dos magos. E agora eu quero voltar com vocês ao texto em algumas partes que eu considero importantes para a nossa meditação.
Vamos ao Evangelho, Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Encontraram? Vamos ler juntos? Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Só esse pequeno trecho nós já teríamos conteúdo para toda a pregação. Mateus nos aponta o lugar do nascimento de Jesus, a cidade de Belém, que era uma pequena cidade na periferia de Israel. O rei prometido, que viria da parte de Deus, não nasceria no centro do poder político, Roma. Israel, nesse período da história, estava dominada pelo Império Romano. O Deus que envia o seu Filho não vai mandar nascê-lo nem mesmo na cidade considerada a sede da religião, que era Jerusalém. Mas este Deus assume a periferia, assume a condição dos pequenos para se tornar o centro do mundo. Para que nós entendamos, não será a força política que condicionará a ação de Deus, mas será a sua atitude que chega até nós através da humildade, que nos conceberá a graça do Salvador que acaba de nascer. E aí é necessário que vocês entendam quem são os chamados reis magos. Eles não eram reis políticos, como muitas vezes nós temos a visão do rei. Mas estes homens, eles eram considerados sábios, eram considerados homens estudiosos, poderíamos dizer astrônomos, ou seja, conheciam os movimentos dos astros, mas ao mesmo tempo, por estarem conduzidos pela astronomia, eles também se deixavam levar pela astrologia. O que é isso? Colocar os astros como deuses na sua vida. Como eram homens estudiosos, conhecedores, nós temos aqui duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão racional do homem que busca a verdade. E depois, a segunda dimensão é aquela de estar sensíveis aos sinais de Deus. Deus fala com aqueles homens chamados os magos do Oriente através de uma estrela, ou seja, eles estavam atentos aos sinais que lhes apareciam. E agora nos vem duas perguntas para a nossa meditação. Como está o nosso anseio pela verdade? Aquela verdade com V maiúsculo. E ao mesmo tempo, nós somos sensíveis aos sinais de Deus que também pode nos conduzir. A estrela vai apontar o caminho. Eles são conduzidos por uma estrela chamada a Estrela do Oriente. Mas depois eles serão agraciados pela força da palavra, que vai dizer-lhes aonde o rei dos judeus deveria nascer, a cidade de Belém, como está lá na profecia do profeta Miqueias. O caminho da razão que não se fecha em si mesmo, mas que é capaz de conduzir a Deus. Este foi o caminho que os magos fizeram.
O Papa Francisco, meditando o texto do Evangelho de hoje, vai dizer que os magos representam as culturas que buscam sentido de vida e que buscam a verdade. Todos aqueles que não se resignam à mediocridade, que não se contenta com uma vida sem horizonte, se põem a caminho de Cristo. E aqui eu quero tratar de duas situações muito atuais que esse trecho do Evangelho vai tocar. Em primeiro lugar, a busca de sentido. E a segunda realidade, o coração inquieto. Essas são duas realidades que fazem parte também de cada um de nós. Dentro de nós habita um desejo muito profundo de uma vida com sentido. E como que a gente sabe que nós temos esse desejo dentro de nós? Porque o nosso coração é inquieto. A Epifania, portanto, quer valorizar a nossa inquietação espiritual, ou seja, a busca mais profunda, o desejo mais profundo de conhecer a Deus. Por isso eu te pergunto, quais são as suas inquietações? Quais são os seus anseios? Permita com que o testemunho dos magos, que tinham este anseio e que tinham este coração inquieto e que se colocam a caminho de Cristo, e este caminho é válido porque eles vão encontrá-lo, permita com que você, no início deste novo ano, também, com as suas inquietudes, com os seus anseios, se coloque a caminho de Cristo, porque você também vai encontrá-lo. Olha que boa notícia nos dá a palavra nesta manhã de domingo. Mas qual é o primeiro lugar que os magos param? Jerusalém, que era considerada a sede religiosa, mas daquela província de toda a Palestina, era também a sede política, administrativa do Império Romano. Lá estava Herodes, que era considerado um rei muito habilidoso, mas ao mesmo tempo muito cruento. E qual foi a pergunta que os magos lhe fizeram? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Se Herodes era o rei de toda aquela região em nome do imperador romano, quando ele fica sabendo que nasceu um novo rei, e esse novo rei era judeu, Herodes fica irado. Por quê? Porque o seu poder político temia a verdade que poderia destroná-lo. Herodes representava aqui o poder político fechado, que vê em Deus uma ameaça para o seu próprio domínio. Essa semana eu li um texto do Papa Bento XVI, e ele, meditando esta parte do Evangelho, impõe uma pergunta que me chamou muito a atenção. Herodes via no menino Jesus uma ameaça, e Bento colocava a seguinte pergunta: em quais momentos da nossa vida nós também vimos Deus como uma ameaça? Quais foram as situações que você também se tornou Herodes, vendo na ação de Deus uma ameaça contra você? O temor de Herodes não era apenas um temor político, mas era também um temor existencial, porque o nascimento de um novo rei desestabilizava o seu falso reinado. E Herodes encarna o drama de todo o poder humano, que
que não quer ser relativizado pela força da verdade. E esse movimento, ele foi inquietante para Herodes, mas vai nos dizer o texto que toda a cidade de Jerusalém ficou perturbada como Herodes. Você tem um rei perturbado e você tem uma cidade perturbada. Conseguem perceber a atualidade do Evangelho? Será que hoje nós acompanhamos também nos noticiários reis perturbados que querem impor o seu domínio, o seu poder sobre os demais povos? Olhemos os diversos conflitos mundiais que se alastram por todo o nosso planeta. Líderes políticos perturbados como Herodes estava perturbado. Mas ao mesmo tempo, uma cidade perturbada como a cidade de Jerusalém. Minha gente, nós estamos sendo formados por um modelo social e cultural que tem gerado muitas pessoas perturbadas. Isso tem me chamado a atenção nos atendimentos, nas realidades de sofrimento, em muitos contextos familiares, casais perturbados, crianças perturbadas, jovens perturbados. Olhando também para o grupo dos padres, quantos padres perturbados. E nós poderíamos alargar esta lista de um ritmo de perturbação que também tem nos perturbado. E eu me parei diante desse evangelho e comecei a me perguntar: quais são as minhas perturbações? E eu te provoco a fazer esta pergunta, você também. Quais são as minhas perturbações? Por que é importante a gente fazer esta pergunta? Porque o Evangelho nos propõe o caminho. O Evangelho nos propõe o caminho da inquietação e da busca de sentido dos magos que se colocam a caminho. E às vezes a gente não quer o caminho dos magos, mas a gente prefere ficar refém da perturbação de Herodes. A boa notícia para você: não queira ter a perturbação de Herodes, mas queira ter a inquietação, queira ter a busca de sentido dos magos que os colocou a caminho até Jesus. Olha como o evangelho de hoje é lúcido e como esta palavra tem uma boa nova a nos dizer. Quando Herodes fica apavorado com tudo o que estava acontecendo, ele manda chamar as autoridades religiosas, porque Herodes era pagão. Herodes não era judeu. Inclusive, ele não era bem aceito entre os judeus. E aí os magos chegam falando que nasceu o rei dos judeus. Isso era motivo de muita ira para Herodes. O que Herodes faz? Chama as autoridades religiosas, os sacerdotes, os mestres da lei, os conhecedores da Escritura, e pede para eles um conhecimento de Bíblia, um cursinho de Bíblia. Onde vai nascer o rei dos judeus? Então eles respondem: em Belém, na Judéia, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Olha que interessante. As autoridades religiosas conheciam a Escritura,
ensinavam o conteúdo bíblico. Sabia que, de acordo com a profecia de Miqueias, o rei dos judeus nasceria em Belém. Mas vocês viram que as autoridades religiosas também não se colocaram a caminho de Belém? Quem se coloca a caminho de Belém? Os pagãos, os que não eram da descendência de Abraão, os que não faziam parte da linhagem de Israel. E aí o Papa Francisco gostava de dizer: não basta apenas saber onde está Cristo, mas é preciso ir até Ele. Pode-se conhecer a Bíblia toda, frequentar a igreja e mesmo assim não reconhecer Deus quando Ele passa. As autoridades religiosas conheciam, tinham o ensinamento bíblico, mas não eram capazes de se colocarem a caminho para experimentarem o que o conhecimento bíblico poderia lhes proporcionar. A palavra te pede duas atitudes. A primeira atitude é do conhecimento, mas a segunda atitude é da experiência. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei tinham o conhecimento da Escritura, mas não foram capazes de experimentá-la. Como é que anda a sua relação com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a Escritura? Se inspire no Evangelho de hoje e permita que ele te ajude a caminhar. Vamos agora aos versículos de 7 a 9, já lá na metade do texto. Leiamos juntos. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Vocês acham que essa proposta que Herodes fez para os magos, ele iria cumprir? O que vocês acham? Não. Herodes era um habilidoso político, e todo habilidoso político é também um bom mentiroso. Herodes era o rei daquele tempo, na Judéia. Então ele não queria adorar o menino Jesus, ele estava com medo do menino Jesus, porque os magos estavam dizendo que ele era rei, e Herodes não queria concorrência para o seu trono. O objetivo de Herodes era de saber onde estava o menino para matá-lo. Esta era a finalidade dele. Mas Deus é que conduz a história. A última palavra não será dos poderes políticos deste mundo, mas a última palavra será de Deus, porque ela é a verdade por excelência, e ela conduz a pessoa sempre a Jesus. Depois desta conversa com Herodes, vai nos dizer o Evangelho que a estrela aparece novamente, aquela que tinha conduzido os magos do Oriente até Jerusalém, e ia adiante deles, conduzindo-os para Belém. Eu quero tomar aqui dois pontos importantíssimos. O primeiro ponto é a estrela que conduz os magos até Jerusalém.
E o segundo ponto, a escritura que é dita aos magos pelos sumos sacerdotes e pelos mestres da lei. Estes são os dois movimentos que conduzem a Jesus. A sensibilidade de estar atento aos sinais dos tempos, simbolizados pela estrela, mas a abertura do coração de acolher o conteúdo da Escritura, de se colocar a caminho e de fazer a experiência de Cristo. Por que é importante nós tomarmos estes dois pontos? Porque muitas vezes nós corremos o risco de pararmos na estrela, de tomarmos a astrologia como forma de orientação da vida, de achar com que os astros, o sol, as estrelas, a lua são deuses que nos regem. Muitas vezes imaginar que as mandingas, as simpatias, as superstições que eu tenho é que fará a diferença na minha vida. É necessário nós nos alertarmos contra a preguiça espiritual de quem prefere superstições e simpatias do que o verdadeiro conhecimento da palavra que pode te levar a Jesus. Eu tenho percebido uma moda entre os adolescentes que andarem com um pingente no pescoço de uma pedra. Vocês já viram? E certa vez eu estava atendendo aqui na paróquia e veio um adolescente conversar comigo e ele estava com essa pedra pendurada no pescoço. E eu tinha muita curiosidade para saber qual o significado daquela pedra no pescoço. E aí ele deveria ter assim uns 13, 14 anos. Eu disse a ele: eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Eu falei: qual que é o significado dessa pedra no seu pescoço? Aí ele me disse assim: padre, essa pedra serve para duas coisas. A primeira coisa é para me purificar, e a segunda coisa é para espantar os olhos gordos. E eu fiquei com aquela fala na minha cabeça, daquele adolescente. Muitas vezes a gente quer andar com a arruda atrás da orelha, com a pedra no pescoço, com a bendição, com a simpatia, achando que tudo isso vai resolver, porque nós queremos uma espiritualidade barata e preguiçosa. Nós temos esta dificuldade de se colocar a caminho até Cristo, como foi o caminho dos magos. E muitas vezes buscamos na astrologia, nos astros, nas simpatias, nas superstições, nas benzedeiras, a solução para os nossos problemas. É necessário que você, diante das suas superstições, permita com que o senhorio de Cristo reine. A estrela não determina o destino do menino, mas é o menino que guia a estrela para que os magos pudessem encontrá-lo. Jesus está acima dos astros, e é Ele que conduz os astros. Os astros apontam para o menino, e muitas vezes nós tomamos a astrologia como o centro da vida e da fé. É necessário que nós, na missa de hoje, deixemos para trás as nossas crenças supersticiosas e assim reconheçamos Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Sabe o que eu disse para aquele menino no final da conversa? Eu disse para ele: a verdadeira energia que você precisa não vem de uma pedra, mas a verdadeira energia que você precisa para te purificar e para espantar os maus olhados é da energia e da força do fogo do Espírito Santo. Ele regalou um olhão para mim assim, e aí daquela conversa
eu propus para ele o caminho da catequese, para que ele pudesse conhecer um pouco mais a fé, e fazendo o conhecimento da fé, poderia também experimentá-la. Nos versículos 10 e 11, para finalizar, olha o que o texto vai nos dizer. Vamos ler juntos, para a gente fechar? Versículos 10 e 11. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Perceberam que a experiência que os magos fazem com Jesus encheu o seu coração com uma grande alegria? Quem tem inquietação espiritual, quem tem esse anseio no coração e se coloca a caminho de Cristo, nunca se frustra, porque será capaz de encontrá-lo. E ao encontrá-lo, a sua inquietação, a sua busca de sentido será alcançada também. Qual é a nossa dificuldade diante das nossas inquietações, diante da busca de sentido, diante das nossas perturbações? Nós não queremos Jesus. Nós queremos o que o mundo oferece como promessa para resolver a sua inquietação. E aí cada um pode fazer a sua listinha do que você já buscou para saciar a sua busca interior. E que de repente você até teve uma alegria momentânea, mas depois ela passou e voltou o buraco mais fundo do que antes. Os magos, ao chegarem diante do menino Jesus, se ajoelharam, ou seja, o reconheceram como Deus, e oferece a sua adoração porque Ele é Deus. A adoração é o reconhecimento da verdade de Deus. Cristo é adorado porque Ele é Deus. O Papa Francisco dizia: a adoração liberta-nos da fé utilitarista, da fé da barganha, da fé do interesse, que eu vou te dar esta coisa, Senhor, e em troca o Senhor tem que me dar o que eu estou pedindo. Porque adorar é colocar Deus no centro da sua vida, e não a você mesmo, e não aos seus pedidos, mas a Deus e a vontade dEle para a sua vida. Sem a verdadeira adoração, a fé se esvazia. Por isso a epifania, a manifestação da luz que hoje alcança os magos, faz com que eles se ajoelhem diante de Cristo. Vocês observaram? Os magos não falam nada. Os magos não pedem nada a Jesus. Os magos não negociam trocas de presente. Jesus, eu estou te dando ouro e em troca o Senhor me dá o que eu estou precisando. Não, simplesmente os magos se ajoelham e adoram. Peça uma experiência de fé nesta festa da Epifania do Senhor, que te ajude a parar de negociar e de barganhar com Deus. Mas peça uma fé amadurecida, na qual você se ajoelha e adora, porque você reconhece em Jesus o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Quais foram os 3 presentes que os magos ofereceram ao menino? Prestar atenção no texto? 3 presentes. Quais foram os presentes? O ouro, o incenso e a mirra. O ouro diz respeito à realeza. O incenso diz respeito à divindade, Ele é Deus. E a mirra diz respeito à sua paixão
e a sua morte. Estes dons nos revelam quem é Jesus e qual é o seu caminho. Ele é rei, ouro. Ele é Deus, o incenso. E ele é o servo sofredor que vai morrer para nos salvar, a mirra. Conseguem perceber a profundidade da teologia do Evangelho? Os três presentes remetem quem é Jesus e qual é o seu caminho. E neste texto que eu disse para vocês agora há pouco, que eu li do Papa Francisco, outra coisa me chamou muita atenção. O Papa Francisco diz: os dons como entrega existencial da própria vida. Foi o que os magos fizeram. Então ele vai dizer que a fé daqueles homens, ela se traduz em oferta concreta. Não é uma fé da boca para fora. Como é que está a sua fé hoje? É uma fé só de protocolo, só de norma social e familiar religiosa, ou de fato o seu modo de viver, de agir, de falar, traduz a sua fé? E o Papa Francisco encerra dizendo: o ouro diz respeito à oferta do seu tempo. O incenso diz respeito à oferta da sua oração. E a mirra diz respeito à oferta das suas fragilidades. Porque reconhecer a Cristo implica oferecer-se. Olha como isso é forte e profundo. Como está a sua oferta a Deus? Do seu tempo, da sua vida, da sua oração, da sua entrega, das suas fragilidades. E por fim, o texto encerra dizendo que os magos voltaram por um outro caminho. Ou seja, quem encontra a Cristo não pode continuar igual. A verdadeira adoração gera conversão. Hoje se fala muito da adoração ao Santíssimo, mas nem sempre esta adoração gera na vida dos adoradores conversão e mudança de vida. Às vezes é muito mais um protocolo religioso que a gente acha bonito, porque está vendo muito nas redes sociais, do que uma metodologia de oração que é capaz de mudar o meu caminho. Quem encontrou Cristo entra num modo de viver que é novo. Por isso, meu irmão, minha irmã, permita com que nesta manhã de domingo, a experiência da Epifania, da manifestação da luz do Cristo Jesus, também possa alcançar o seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.